que legal que tem esse mundo híbrido da gente conviver nessas plataformas. E que é curioso para nós arquitetos a gente olhar a casa dos outros e ver a vida, né, em ambientes diferentes. Eu estava num evento hoje o dia inteiro e foi contratado um moderador, eu esqueci o sobrenome dele, é Tom, ele é repórter da Rede Record. Na hora que ele foi falar, ele abriu o microfone e tocou o interfone do apartamento dele. E aí, desculpa, está tocando o interfone. E ele moderando a palestra com o interfone. Olha que importante o ambiente, né? Então, exatamente. essas coisas acontecem. Bom, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui conectados nessa nossa live da EDAL. Tem aqui um EDAL bem grande dizendo sejam bem-vindos. A EDAL é essa equipe colaborativa de designers, arquitetos e urbanistas, além de membros de profissões relacionadas, que atuam em rede. Seus mais de 100 membros são profissionais e, em muitos casos, pesquisadores e professores ativos tanto no Brasil, onde a rede nasceu, como no exterior. Nós temos aqui presente um dos fundadores da rede, o Bruno Padovano, e o atual presidente da rede, o Valfredo Antunes. Nós temos como missão da rede apontar caminhos para a sustentabilidade em suas diversas formas. Na sua forma ambiental, econômica, social, cultural, territorial ou espacial, que melhorem a qualidade da vida urbana frente aos problemas complexos e multidisciplinares da sociedade contemporânea, sempre passando por design, arquitetura e urbanismo, com inovações metodológicas de planejamento e projeto, atuação em redes nacionais e internacionais, desenvolvimento de pesquisas acadêmicas e cooperação na prática profissional. Nós temos feito uma série de lives, geralmente na última sexta-feira de cada mês. Este mês está sendo diferente, por um pedido da Eleonora, também porque seria no dia 24 de setembro e hoje, 1º de outubro, ficou melhor. A gente tem colocado as lives no YouTube, sempre a parte da palestra fica aqui no YouTube e a parte dos comentários fica reservada só para quem está aqui hoje. Hoje, quem vai falar para a gente é a Eleonora Zioni. Eleonora Zioni é arquiteta urbanista com mestrado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, sobre saúde no ambiente construído. Especialização pela FUPAM da USP, especialização em cultura de saúde e edifícios saudáveis pela Universidade Harvard, Escola de Saúde Pública, fez MBA em administração hospitalar pela Fundação Getúlio Vargas, certificada pela Universidade Michigan, Well Faculty, profissional LEED, é autora do e-book Planejamento Físico Funcional e Hotelaria em Saúde, é consultora GBC Brasil Casa, é consultora pela UNOPS, professora e coordenadora da pós-graduação de arquitetura hospitalar. Acho que eu falei o breve currículo todo. Se eu falei alguma coisa errada, ela vai me corrigir. A palestra de hoje tem esse título, a palestra, a conversa, né? Que a Leonora já me corrigiu. Tem esse título, Arquitetura Saudável, Ambientes Terapêuticos e Biofilia. Eu vou pedir a gentileza de permanecerem com as câmeras ligadas, se puderem, durante toda a apresentação, para a gente poder ter esse convívio caloroso mesmo à distância. Vamos tomar o cuidado para deixar os microfones desligados e ligá-los somente quando necessário. Podem ficar à vontade para encaminhar mensagens pelo chat e uma boa reunião a todos. Eleonora, the floor is yours. Obrigada, César. Obrigada a todos. Boa tarde a todos. Muito bom ver-vos. A Lu ali também foi minha aluna, a Shirley. Cadê as câmeras, pessoal? Vocês não ouviram o César falando? A gente tem que aproveitar essa história que eu estava falando do mundo híbrido, né? A nossa conexão, ó, a Rebeca ali, né? O Keiko está ali, ó, cheio de livros, o Valfredo também, né? A gente fica vendo o ambiente dos outros. É muito legal isso. E é como eu falei, César, a nossa ideia é uma conversa, fazer um happy hour aí, né? Que é o horário que aí o pessoal deve estar ainda
né, se adaptando para chegar, né, se conectar ou estar no celular. Se estiver dirigindo, cuidado, essa é a questão, né? Tem que tomar muito cuidado. Mas agradeço novamente o convite. Eu montei alguns slides para a gente direcionar a conversa, porque vocês sabem, eu gosto de ficar conversando, e daí, como todo bom italiano, né, Bruno? Se eu ficar conversando, acabo Se ficar perdendo. conversando, a gente vai dar trela, esse que é o problema. Mas vai ter Exatamente, tempo depois. perde. Como é Vai que é ter o tempo fio? depois. Perde o fio da meada, né? Então, eu vou compartilhar para a gente começar a conversar e daí a gente... Peraí, vamos compartilhar. E aí a gente vai conversando em cima. Tá, vocês estão com a tela? Olha, e dá o live. Ótimo, Estamos obrigada. vendo sim. Obrigada, César, Bruno. O tema de arquitetura saudável, né? O que a gente vai falar, o que são os ambientes terapêuticos e a biofilia, depois dar uns exemplos, só para a gente começar, né, aí a fazer as conexões, as ideias. O César já me apresentou, eu pus a foto aqui colorida, que ele falou que ia pôr branco e preto, eu gosto de cor de rosa, estou sempre de cor de rosa, e homenagem ao Outubro Rosa, né? Já que hoje o Edal está também rosa, então eu coloquei aqui. Bom, aí um pouquinho do resumo do que eu tenho feito nessa área da saúde, e essa aqui é a capa do meu livro, que eu vou colocar o e-book, né? Em referência aí. Mas eu queria começar essa nossa conversa com uma pergunta, né? O que é mais importante na vida para você? Quem quiser, pega aí o microfone. Vamos lá, conversa. O que é mais importante na vida? Alguém quer responder? Tá todo mundo família, com vergonha. talvez. Oi, Rebeca? Saúde. Saúde e a família. Saúde. Tá, muito bem. Ó, ganhou o coração. Muito bem. Família, é claro, né? saúde. Você já deve ter assistido que eu falo sempre isso. Mas a gente viu e tem se comprovado desde março do ano passado, quem ainda não tinha refletido sobre isso, do quanto é importante a saúde na vida, né? Infelizmente, mais de 600 mil pessoas tiveram, né, foram a óbito com essa questão, e eu acho que o lado bom da gente refletir sobre essa pandemia são esses efeitos, né? O que a gente consegue extrair de lições aprendidas, né? Porque tudo a gente tem que pegar uma lição, né? Para melhorar, para evoluir. Então, o quanto a gente precisa promover a saúde, né? E com todas as questões de inclusão, aí eu fiz questão de colocar aqui, e nós como arquitetos que sempre pensamos, né, de maneira aberta à frente, o quanto isso é importante. Então, nossa, talvez vocês devem estar pensando, aí, Eleonora, como que a gente vai promover saúde? A gente é arquiteto, né? A gente aprendeu sobre ambientes, né? A gente não sabe, não tem lições, né, de saúde, ciências da saúde. Aí que a gente traz essa interdisciplinariedade, essa multidisciplinariedade, porque a arquitetura saudável, ela é para a saúde das pessoas. Nós, arquitetos, a gente não faz os ambientes se não tiverem as pessoas que vão passar as necessidades para a gente, né, que vão usar os ambientes, são os usuários dos ambientes. E aí a gente tem que pensar nestas pessoas, né? Como vai ficar a saúde física, mental e social, né? E aí, obviamente, esses 3 elementos aqui, eu gosto de 3, que é de equilíbrio, físico, mental e social, vem da definição de saúde, da Organização Mundial de Saúde, mas a gente traz aqui a questão da gente fazer arquitetura saudável ser uma arquitetura com propósito.
Não sei se vocês entendem o que é ter um propósito, é ter um significado, né? Então, é um objetivo, uma meta, né? Você não vai fazer arquitetura só para deixar bonito. Infelizmente, ainda tem pessoas que acham que arquitetura, né, ou tem pouco conhecimento, ignoram, né, que a arquitetura é só para deixar bonito. Né? Então, quando você tem um propósito de promoção de saúde, né, desse equilíbrio, que a vida é esse equilíbrio, né, da saúde física, mental e social. Né? Isso é muito importante, a gente ter essa arquitetura como propósito. Essa é a ideia, certo? E aí, os arquitetos podem atuar nessas 3 escalas da saúde. Eu falei que eu gosto de 3, né, gente? Vocês lembram da geometria, né? Já que você na graduação aqui da arquitetura não teve ciências da saúde, mas teve geometria. 3 pontos determinam um plano. É por isso que a gente gosta de sempre colocar 3, ainda falando da escala, né? Começando da primeira, a saúde individual, pessoal, né? Por quê? Saúde e bem-estar não é você não ter doença, tá? Você ter uma doença é um problema, o que a gente quer é promover a saúde, o bem-estar, fazer as pessoas se sentirem bem, que é diferente, certo? Então, na primeira escala da pessoa individual, numa escala maior, a saúde pública e da comunidade, né? Então, todas essas relações urbanas, e numa escala maior, que é a terceira, a saúde global, a saúde planetária, né? Que a gente só tem esse planeta, certo, gente? Então, a gente tem que pensar como essas 3 escalas, elas estão assim interligadas realmente, né? É assim que vocês imaginarem. E aí, como nós, arquitetos, podemos atuar nessas 3 escalas, certo? E aí, o que a gente chamou de ambiente terapêutico é o ambiente que ajuda a saúde das pessoas, como uma terapia, certo? E aí, para trazer um gráfico, né, já que a gente gosta, né, de dados, não só dados qualitativos, quantitativos um pouco, e esse processo a gente tem, né, para que tudo funcione. As pessoas, sem as pessoas a gente não vai ter a necessidade do ambiente construído, os ambientes construídos e as atividades, os processos que vão ser feitos ali, né? Que vão depender as funções que existem ali, né? E a nossa área de atuação, por mais que interfira nos outros, influencie, né? Os ambientes influenciam as pessoas, afetam se os processos vão ser feitos de maneira correta ou não, se vão ser produtivos ou não, mas a nossa área direta de atuação é nesse 1/3 aqui, certo? Então, é 33,333%, que é direto, tá? A gente influencia nesses outros 66,666%, influencia. Essa é a questão, tá? Por isso que a gente tem que considerar que os ambientes construídos, eles vão conseguir ajudar a saúde, promover, né? E aí a gente está falando dos ambientes em todas as escalas, né? Ambientes naturais, ambientes construídos, ambientes digitais, globais, e aí todos os ambientes que a gente pode discutir, que eles afetam, sim, eles podem ser uma terapia ou eles podem fazer mal, certo? Tudo bem? E aí, nessa primeira escala, aqui, ó, saúde individual, a gente tem a preocupação com o conforto ambiental, que isso todo mundo aprendeu, né? Agora, recentemente, como a gente falou, essa contextualização da pandemia, o quanto as pessoas perceberam que elas precisam do conforto para a saúde delas, né? Então, recentemente eu dei uma entrevista para essa revista Casa Vogue e era capa, então falando da zona de conforto, né? E o conforto é uma sensação de bem-estar da pessoa com o ambiente. Até junto aqui mostrando na capa da revista a certificação Life, né, que é uma certificação de vida do GBC Brasil, do Green Building Council Brasil. Por quê? A partir do momento que as pessoas passaram mais tempo nas suas casas, elas perceberam quanto o ambiente afeta a vida delas, né?
Então, elas perceberam que elas precisavam ter uma qualidade do ambiente para se sentir bem, para trabalhar, fazer uma conexão, para se alimentar, para realmente viver, certo? Com qualidade. E, claro, todos os itens que vocês já sabem, a questão do conforto térmico, da temperatura, umidade, velocidade do ar, conforto lumínico, né? A luz, a iluminação natural, artificial, o quanto isso interfere, né? O que é ciclo circadiano, né? A produção dos hormônios. A gente tem naturalmente, a gente acorda com a luz do sol, né? E à noite, quando vai se pondo, essa hora aqui, a gente vai diminuindo, vai produzindo melatonina, vai relaxando, que é essa hora aqui do happy hour, né? Que você vai relaxando, vai entrando no seu final de semana. Então, por isso que eu até coloquei uma luz artificial aqui para ajudar, né? Porque normalmente você vai relaxando, isso é fisiológico. Os sons, os ruídos, o conforto acústico, quantas pessoas perceberam ruídos dos vizinhos em apartamentos e começaram a prestar atenção em sons de pássaros na cidade, né? Coisas que no dia a dia elas ouviam aviões passando, né? Então as percepções também se alteraram, né? Claro, acho que o mundo todo se alterou nesse tempo aí pandêmico, certo? Então, isso afeta, né, todas essas questões do conforto ambiental afetam a saúde das pessoas, a saúde individual, que seria a primeira escala da saúde. O conforto humano, então por que a gente chama de conforto humano, né? Colocando as pessoas, os seres humanos, no centro dessa nossa necessidade arquitetônica. O conforto humano inclui essa percepção dos 6 tipos de conforto. Então, como as pessoas percebem isso. Então, a questão do conforto visual, a identidade visual, a sinalização, as cores, os símbolos, né? Que isso tem a relação direta com o design de interiores. O conforto ergonômico, o quanto é importante essa fisiologia, os riscos ambientais que a gente tem, a relação do homem com a máquina, o ambiente. Então, até máquinas simples como as que a gente está usando, né, o quanto você se sentir seguro ao usar o computador é importante, né, que isso não vai afetar, então, a própria altura do monitor, né, que é uma coisa que se você não regula a altura da cadeira, você pode causar um risco para a sua saúde, né? Então, isso é a questão do conforto ergonômico. E um conforto que às vezes as pessoas acabam se esquecendo muito ou não gostam de lembrar, porque é muito relacionado com a mecânica dos fluidos, com os nossos colegas engenheiros, que é a qualidade do ar, o conforto olfativo, os odores, os contaminantes, né? E o quanto é importante essa qualidade do ar para a respiração, né? Que é o que a gente tem falado, né? Desde o começo aí da pandemia em 2020, o quanto a gente precisa ventilar os ambientes, né? Para que a gente não tenha o vírus aí, né, se agregando num particulado no ar e vá contaminando mais, né? Então, isso tudo afeta a saúde individual. A primeira escala da saúde que a gente está falando, certo? E aí, quais são os princípios do ambiente terapêutico? Os valores que a gente precisa que os ambientes expressem. Eleonora, os ambientes se expressam, tem expressão, sim. Todo ambiente ele tem uma expressão. Ele vai conversar com as pessoas, né? A gente tem que aplicar esses 7 valores, né? Que a gente quer que os ambientes respeitem todos os usuários, todas as pessoas, com gentileza, com respeito à privacidade, isso é muito importante quando a gente fala de arquitetura saudável, né? Com acesso à informação, né? E aí aqui entra, quando a gente está falando de ambiente construído, não só a arquitetura, mas as instalações também, porque quando a gente está falando de acesso à informação nesse século XXI, como a gente está hoje, exige a gente pensar nas estruturas de TI, de tecnologia da informação e comunicação, TIC, tá? Com autonomia, né? E aí entra o design universal, como a gente estava discutindo,
né? Não só a questão de acessibilidade, mas para todos os usuários, certo? Seja uma pessoa com deficiência, uma pessoa com cadeira de rodas, um obeso, um cego, um surdo, né? Com poder de escolha, então você tem que ter essas opções, né? A arquitetura tem que estar permitindo isso, ela não pode criar barreiras, dificuldades, e aí vai da questão simples de uma calçada até os ambientes internos, e a inclusão de todas as pessoas, né? E aí quando a gente fala de ambientes de arquitetura hospitalar, pacientes, familiares, trabalhadores, visitantes, de maneira geral. Aí o ambiente se torna terapêutico, porque ele faz bem para a saúde das pessoas, ele expressa esses valores e ele vai fazer parte da terapia, né, de promover a saúde, certo? E aí, passei 2. É o que a gente quer para os arquitetos, criarem espaços para o bem-estar, né? Então, bem-estar, para as pessoas se sentirem bem. E a gente sabe aí o quanto todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente ou que são de apoio, né, estão sendo, né, super solicitados, nós mesmos, né, para todos, a gente estava comentando, né, usar essas plataformas, mudanças que aconteceram nesse tempo, né, e quando a gente pensa na arquitetura específica, arquitetura para a saúde, arquitetura de todos os estabelecimentos de assistência à saúde, seja um hospital, seja uma clínica, seja uma unidade básica de saúde, o postinho, né? Seja um consultório odontológico, seja um laboratório, né? A gente tem no Brasil a Política Nacional de Humanização. O que é isso, Eleonora? Humanização quer dizer que a gente não é ser humano? É exatamente isso. A gente precisa relembrar as pessoas que todos são seres humanos e devem ser tratados de maneira humanizada, serem acolhidos, se sentirem bem, tá? Então, a arquitetura tem muito importante nesse papel, né? Que a pessoa ela se sinta incluída. Isso é muito importante. Ela vai se sentir bem, e aí uma coisa muito importante e que é um desafio para um Brasil desigual como o nosso, né? Quando eu falo aqui, dos ambientes reais e digitais, né? A gente tem evidências, a gente tem escolas que não têm internet, a gente viu, né? A pandemia só ressaltou, né, os problemas, o quanto a gente precisa trabalhar para melhorar muitas coisas, né? O acesso às informações nas mídias e nas redes, né? E o quanto a gente precisa trabalhar, e isso está no assunto em pauta, né? Para que sejam informações corretas, né? E fazer as pessoas fazerem parte da tomada de decisão. O que é? É dar essa autonomia, né? A pessoa ter esse autocontrole, né? Que ela consiga ser ativa nesse processo, né? Tanto de escolha do ambiente, mas de promover a saúde individual, né? Aqui está a referência que eu falei do meu livro, né? Que é foi publicado pela editora Senac. E aí, como exemplo, né? O que a gente vê, os padrões do que a gente estava falando de ambiente terapêutico no espaço físico, os marcos visuais, então elementos que a gente crie com uma textura diferente, um painel diferente, trazer terapias integrativas, né? Então você ter uma oficina de origami, ações, funções diferentes num ambiente que é dentro de um hospital, por exemplo, né? Claro, com respeito à privacidade, com espaço para os familiares, com conforto, então todas as condições que a gente falou, e com acesso à natureza, então a iluminação natural aqui, né? Claro que dentro do que a gente sabe de ambiente, né? Facilidade de limpeza, campos arredondados, é uma sala de terapia, sala que a gente chama de sala da família. Imagina o que é uma unidade para transplantado de medula óssea, a pessoa precisa ficar pelo menos 40 dias internado nessa área, porque ela está com o sistema imunológico zerado, precisa desenvolver porque acabou de receber um transplante. Então, uma área bastante desafiadora. Então, a influência do ambiente terapêutico é muito grande, né?
E aí, o que a gente tem de mais indicado, comprovado, né? Aplicar a arquitetura baseada em evidências científicas. Isso vem do design baseado em evidências, o Evidence-Based Design, do Center for Health Design, o design salutogênico do International Academy for Design Health, que é internacional, do Oriente, das Américas, da Europa. Como eu expliquei, a questão da humanização, da hotelaria, do foco no paciente, que a gente tem uma ferramenta de certificação para isso, que é o Plan 3, liderança em design sustentável, Lead for Healthcare específico para a área da saúde, a questão de projetos restaurativos, né, começou na Universidade de Yale, a experiência das pessoas, então é contar a jornada total, né, todas as pessoas que tiveram contato com o ambiente. E um pouquinho do que a gente vai falar agora, da biofilia e da relação com a natureza, que esse Biophilic Design, ele começou na Universidade de Harvard não faz muito tempo, nos anos 70, 80, e então é o quanto a gente sabe, né? A gente tem essa proximidade, nós naturalmente temos, como somos elementos da natureza, certo? Então, investir nesses ambientes saudáveis, a gente tem muita evidência que recentemente tem esse crescido, essa procura, como eu falei, aumento de 87% na demanda por edifícios saudáveis com a pandemia, e é o que a gente tem ouvido falar muito, né, de ESG, o que é? Environmental, que é o ambiental, o social, o S, né, o E, o S, e o G, o de governança econômica, né? São os 3 pilares que o César apresentou no começo da questão da sustentabilidade, né? Então, o Programa Ambiental das Nações Unidas divulgou esse como investimento agora em abril de 2021. E a gente tem esses aspectos do edifício saudável. Então, ter jardim na cobertura, ter a sala de descompressão, ter a horta urbana, ser proibido fumar, porque se você quer promover a saúde, você não vai deixar as pessoas trazendo contaminantes, né? Ter sanitários bem sinalizados, ambientes flexíveis, a flexibilidade é muito importante, a biofilia e a relação com a natureza, a certificação para você medir, conferir, a iluminação natural, ter uma escada visível, ter janelas operáveis com qualidade ambiental interna, ter essas vistas da natureza, ter lavatórios, o quanto a gente precisa, né, de equipamentos de proteção individual, do álcool gel, e ainda também estacionamentos para bicicletas, o incentivo dessa integração de um design ativo, né? Então, isso é muito importante. Isso tem a ver já com a segunda escala da saúde que a gente estava falando, da saúde pública e da comunidade. Então, esse design ativo, por isso que eu até coloquei aqui, né, o quanto a gente precisa urbanisticamente integrar com ciclofaixas, né, com formas de conexão de transporte, de mobilidade urbana, né, não só com a vegetação, com o paisagismo total, para integrar esse design biofílico. Então, enfatizar a cultura, a história, a ecologia e o local de forma sustentável, né? Mas com cidades inteligentes, né? As smart cities que combatam essa desigualdade que a gente sabe, que incentivem o exercício físico para promover a saúde e com uma infraestrutura resiliente a novos desafios. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar consciente, né? Porque a gente já tem muitas evidências que essa pandemia não é só o último desafio que a gente vai enfrentar, né? Então, a gente tem que estar preparado e nós, arquitetos, temos que trabalhar, né, agir para melhorar o caminho que está acontecendo no nosso mundo, né? Então, conectar de forma, seja direta, indireta ou simbolicamente, essa inerente afinidade humana com a natureza. Ou seja, nós somos seres humanos, nós somos parte da natureza. Então, mesmo se você tiver num hall, num ambiente construído, um hall de elevadores como esse, o hall do Bloco A1, aqui do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, você tem referências à madeira, a elementos da natureza, cores do sol, né, até o desenho da paginação de piso, e isso são os princípios, né, do Biophilic Design, aqui do Stephen Keller, mas o Alan Wilson falou em 1984, o Biofilia, que é o primeiro livro. Então, trazer esses elementos de natureza no espaço, essa interação, ela existe, sejam elementos
desidratados, artificiais, né? Analogias com as texturas, os materiais, aqui o piso, sempre essa relação da madeira com a natureza, né? E qual sensação você vai causar, né? Com essa expressão, o que o ambiente vai causar, né? Então, aqui tem um jardim natural, mas você tem nos ambientes internos também, tá? Então, tem que quebrar esse conceito, que a biofilia não é só com o ambiente externo, você tem interno e essas relações diretas nas texturas e nos materiais também, tá? É importante entender isso. E os benefícios dos ambientes biofílicos são muitos. Daí, aqui no ambiente externo, esse é o jardim do Hospital Albert Einstein, que tem a escultura do Einstein, né? O ambiente externo, e que se alguma pessoa estiver internada e olhar pela janela 40 segundos, né, para uma área verde, seja no telhado, seja uma laje, a partir de 40 segundos você já aumenta em 6% a concentração da pessoa. Então, essa nossa afinidade, essa biofilia, faz bem para as pessoas, né? Então, o quanto é bom a gente estar em contato com a natureza, mesmo que seja só olhando através da janela. Claro que a ideia de você ter um ambiente que você possa usufruir, né? Esse aqui é a cobertura do bloco E, que no Morumbi também, que daí as pessoas podem, né, usar um pergolado, ter uma área para relaxar, né, para até descompressão mesmo, que é o termo que tem sido utilizado, porque todos os profissionais que trabalham no hospital, eles estão sofrendo uma pressão, né, mais ainda desde o início da pandemia, certo? A arquitetura, gente, transforma a natureza. Então, essa nossa proximidade, essa nossa afinidade é natural, né? Eu coloquei essa foto, fui eu mesma que tirei, no Pantanal, quando fui de férias em 2013, e é uma coisa linda, que é exatamente esse equilíbrio que a gente quer, né? Dos elementos da água, da pedra, do verde, é o que a gente tem que trazer para os nossos ambientes construídos, certo? Só que é impossível termos pessoas saudáveis se o planeta está doente. E o nosso planeta está doente. A pandemia é uma evidência disso, né? Então, por isso que todas essas imagens que não estão à fonte aqui são da Pexels, que é gratuita. Então, se todos os profissionais de saúde, nós também temos que cuidar do nosso planeta, né? Então, seja com campanhas que a gente vê aí, a Greta Thunberg, seja com todo esse movimento que a gente tem de sustentabilidade, o quanto a gente pode fazer para tratar da saúde do nosso planeta, que chega no nível que a gente falou, do terceiro, a escala, beber uma aguinha aqui, a escala da saúde global, ou saúde planetária. A gente precisa desse equilíbrio dessas 3 esferas sustentáveis. Eu falei que eu gosto de falar desse equilíbrio, gente, que a vida é esse equilíbrio dinâmico do ambiental, né, da conservação da natureza, energia, despoluição, aproveitamento resíduo de ar, água, solo, com economia, né, ciência, crescimento, tecnologia, e o social, a qualidade de vida, educação, saúde, saneamento, igualdade, oportunidades e desenvolvimento comunitário, que é isso que a gente quer na Rede EDAL, ok? Claro, lembrando que a sustentabilidade é esse equilíbrio, por isso que eu falei, né, em inglês são os 3 P's, né, Planet, Profit, People, o ambiental, o social e o econômico, tá? Então, é isso que é importante, por isso que eu falei aí do equilíbrio dos 3. E, historicamente, a gente já tinha essa relação com a natureza, né? Hipócrates ensinava os discípulos sobre a sombra de uma árvore, o plátano. Até por isso que o ancestral de Hipócrates, que é o Asclépio, que é o nome da minha empresa, que é a Asclépio Consultoria. E a gente tem direções para isso, a gente tem os objetivos do desenvolvimento sustentável para nos guiar, nós como arquitetos, né? Então, a gente tem a Agenda 2030, a gente tem os 17 objetivos para isso, a gente só, né, já em 2021 só faltam 9 anos para isso, e a gente precisa, né? E aí aqui totalmente ligado com a indústria, inovação, infraestruturas,
né? As cidades e comunidades sustentáveis, e aqui a saúde e qualidade. Só para citar 3, mas obviamente nós, arquitetos, atuamos indiretamente aqui nos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Claro que também indico para que vocês usem ferramentas de certificação e medição, né, para os edifícios, para você conseguir medir, não dá para você gerenciar se você não medir nada, e a gente tem vários aqui no Brasil, seja o AQUA, o BREEAM, o próprio LEED, o Living Build Challenge, DGNB, para certificações saudáveis, o WELL, o Health Building, o Fitwell, o próprio Procel Edifica, a Casa Azul, o ED, essas são ferramentas de qualidade para você medir o impacto e promover a saúde, como eu falei, certo? Essas questões de você pensar na saúde até a escala global pode ser um diferencial hoje, mas que será essencial, né? Então, a gente está vendo aí como isso sim, né? Essa saúde de todos é essencial para a gente não ter mais problemas, como a gente está nessa emergência climática, né? As crises de aquecimento global e tudo isso já estão gerando essa emergência que nós estamos, que é uma emergência, né? A pandemia é uma emergência de saúde pública, de saúde global, saúde planetária, certo? E, claro, vou trazer uns bons exemplos para vocês, para inspiração, né? Que a gente tem que sempre se mirar nos bons exemplos. E aí eu não poderia deixar de trazer o exemplo que eu mais gosto, que é o Hospital Israelita Albert Einstein aqui no Morumbi. Então, o bloco A1, ele foi certificado pela certificação LEED, né, novas construções no nível Gold, em 2009, com 70 mil metros quadrados, o que é um grande desafio e uma grande responsabilidade, né, da inserção de um edifício tão grande, tão complexo, né, dentro desse complexo. Então, o hospital ele vem desde aqui, que é aquele jardim que eu mostrei para vocês, que é o bloco E, o bloco D, o B e o C aqui, o A e o A1 aqui. E a faculdade está sendo construída aqui, então está também ampliando mais para cá. Aqui, uma vista que a gente vê nessa relação com a cidade de São Paulo, o estádio aqui do futebol de São Paulo, os jardins na cobertura, as conexões sobre a rua conectando com outros prédios, e o quanto, né, foi esse desafio para a qualidade do ambiente, né, para que esse edifício seja saudável e sustentável. Então, essa é a promoção da saúde. Então, não é só um hospital, mas ele também economiza 14% de energia comparado com outro hospital, ele traz a qualidade do ambiente, ele se preocupa com os materiais que não vão trazer uma irritação, por exemplo, nas pessoas que usam, irritação dos olhos, do nariz, né? Então, isso tudo é pensar na saúde de todos. Isso é muito importante que os arquitetos entendam que as nossas ações têm esses efeitos, né? E aí, ações de infraestrutura que gerem menos impacto, né, na cidade. Então, a gente também tem que se preocupar, né, de geração de energia. Os hospitais consomem muita energia, né? Então, a gente tem aqui no Brasil esse clima que permite, então, a gente conseguir colocar aqui placas, né, que são painéis fotovoltaicos que geram energia para ser consumida. Tá? E isso é o objetivo. Então, trazer ambientes agradáveis que tornem os edifícios saudáveis, né, que promovam a saúde de todas as pessoas nas 3 escalas que eu falei, na saúde individual, na saúde da comunidade e na saúde do planeta, certo? Então, esse aqui é o jardim, né, do bloco A1, com a vista aqui, e aqui a maquete eletrônica, e o ambiente depois foi até reformado aqui, repintado, que aqui a parte que eu tirei uma foto já faz alguns anos, meu filho já está maior, mas eu acho que é importante para a gente pensar quando a gente fala de saúde, né? Para a gente fazer essas transformações que a gente quer no mundo, não adianta só a gente falar, né? A gente tem que pensar, a gente concorda com isso, refletiu, sentiu isso, e aí aplicar, né? Então, nós, arquitetos, nós temos esse poder transformador, né? Então, a gente não vai só falar, a gente vai agir, né? E
que pessoas que a gente vai deixar para esse mundo, como a gente vai educar essas pessoas, os seus filhos, seu sobrinho, né, seu colega, seu vizinho, a gente multiplicar esse conhecimento, né, e a gente agir, a gente fazer ambientes para as pessoas se sentirem bem, né, cidades para as pessoas se sentirem bem, e diminuir esse impacto, né, que a gente sabe que o nosso planeta já está sendo consumido demais, né, então a gente precisa mudar o que a gente está fazendo, tá? Transformar, né? Então é importante essa reflexão, né, para a gente. Vamos fazer essas transformações, gente, que a gente quer no mundo? Aí, a Lu, eu sei que está aí, a Shirley, né? Então, fazer uma especialização é um caminho, né? Então, você se embasar cientificamente, como eu falei. Então, aqui tenho muito prazer, estou muito feliz e satisfeita em indicar para vocês a pós-graduação de arquitetura hospitalar da Faculdade do Einstein. Então, já estão abertas as turmas para 2022, para março de 2022, até março de 2023. Então, no ensino.einstein.br, pós-graduação, a especialização é presencial, tá? Mesmo que a gente esteja híbrido, e aí vocês podem, né, saber um pouco mais do que a gente falou aqui nessa conversa, né? Esse bate-papo aqui, nesse happy hour, essa hora feliz, né? E eu queria também deixar aqui minha gratidão, ó, que todo mundo sabe que eu adoro coraçãozinho, coloquei um coraçãozinho aqui, ó, de um tempo, Bruno, no século passado, né? E aqui outro integrante também, Hirunanjo, lá do Japão, né? Da nossa rede EDAL, para a gente fazer essas transformações que a gente quer no mundo, né? Que a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo, como já diria, né, o Paulo Freire. Então, a gente tem que seguir esse caminho, certo? Eu agradeço de novo a todos aqui presentes e vou parar de compartilhar aqui para a gente conversar, né? Para vocês me perguntarem, que obrigada, Ricardo. Podem pegar o microfone, podem perguntar, fiquem à vontade. Maravilha. Que maravilha. Querem escrever no chat. Eleonora. Oi, César. Muito obrigado. Que apresentação linda. De cara, eu posso dizer que você conectou vários pontos nossos, assim, como rede. Porque você falou TICS, eu fiquei olhando ver se o Ricardo ia ter alguma coisa aí do lado, porque ele é o nosso coordenador de TICS. Você falou sempre em saúde e tudo mais, e teve alguns pontos ali que você tocou, e que a Patrícia O'Reilly também tocou num outro vídeo que já está no YouTube, sobre um hotel que ela tinha feito, e ela fala do termo saudabilidade, que está muito perto disso aí tudo que a gente está falando hoje. Tem mais uma porção de coisa que tem conectada com a nossa rede, falou em sustentabilidade, cidades, desenvolvimento sustentável, tá aí os musts que a gente está criando, falou na necessidade de melhorar o planeta. Dia 22 vai ao ar uma apresentação, uma palestra, ou enfim, uma conversa também, que vai participar a Bia, que está aqui hoje, da 2811 e da EDAL, vai participar a Cibele, vai participar a WRI e o ICL também, vai ser show de bola para falar de cidade resiliente. Então, assim, de cara conectou tudo, e conectou tudo com essa empatia que você, e a simpatia que você transmitiu para nós. A gente vai encerrar agora o que vai para o YouTube e vai continuar conversando em seguida. Mas deixa eu agradecer primeiro, né, César? Claro que sim, por favor. Agradeço pelas suas lindas palavras e eu adorei essa conectividade, porque é isso que nós arquitetos temos que fazer. A gente tem essa sensibilidade, né? Nós conseguimos ligar essas necessidades humanas, né? Então, a gente precisa exatamente fazer essas conexões. Obrigada pelas suas palavras e obrigada a todos. A gente é que agradece. Uhum.